A ideia desse vídeo aqui é falar pra você e mostrar pra você que o meu estilo de vida é muito parecido com o que eu tô sugerindo pra você. Vamos lá, a causa causante desse vídeo, já diria Roberto Campos. Um comentário do vídeo falou assim: cara, é muito fácil você falar de viver de imóveis, comprar imóveis, quanto na verdade você ganha vendendo cursos. É muito fácil fazer isso. E aí, é uma coisa que talvez não seja culpa da pessoa, mas de fato eu não falo muito sobre como é a nossa vida aqui por trás das câmeras, o que a gente faz de fato. Então vamos lá. A minha história, ela começa lá para a época em que eu era militar. Eu fui militar de carreira durante 7 anos. E durante esse período, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Então, durante aquele período, eu era concursado, então eu trabalhava, mesmo apesar de ser militar, eu trabalhava relativamente pouco. Eu sempre que possível fazia coisas além do meu trabalho. Então eu tinha outras profissões, eu testava, fazia outros bicos. Tanto é que foi num desses bicos que eu ah, tomei gosto por dar aula. Eu fui professor de cursinho para vestibular e pré-militar. Então eu gostava disso. Beleza. Os anos foram se passando e estava chegando a época em que eu deveria ter que escolher se eu continuaria na Força Aérea ou se eu pediria para sair. Porque nessa fase a gente pode basicamente pedir uma, vamos dizer assim, uma exoneração e assim a gente recebe uma indenização. Como se fosse um FGTS, sabe? Quando você é demitido. Então foi isso que eu fiz. Nesse final, foi aí que o meu sócio, meu atual sócio, me chamou para trabalhar com ele. Na época, ele tinha somente uma empresa de consórcio e a ideia era eu trabalhar lá e eu ganharia um pedaço da empresa. Um pedaço muito pequeno, inclusive. Era uma comissão, mas era uma comissão pequena. Eu ganharia um salário e uma comissão. Beleza, começamos a trabalhar com consórcio, coisa e tal. Com o tempo, logo que eu comecei, eu assumi o financeiro. Com o tempo foi passando, a gente foi notando alguns padrões de comportamento. Padrões de comportamento nosso mesmo, sabe? De como empresa e como aquilo que a gente gostaria de fazer. A empresa dava dinheiro. Na época, meu sócio já ganhava um dinheiro considerável. Só um minuto que eu vou abrir esta porta aqui. A empresa já ganhava um dinheiro considerável, meu sócio também. Eu não posso dizer que ganhava mal, mas estava longe de ser, sensacional, mas ganhava bem. Só que uma coisa acontecia todo final de ano. A gente percebia o critério de que, basicamente, não sobrava dinheiro. A gente tinha o plano de que a gente queria se aposentar. A gente queria ter a liberdade financeira. A gente trabalhava muito. Sempre trabalhou muito. Então a gente pensou, cara, a gente está dando um gás. Em algum momento a gente tem que tirar o pé do acelerador. Só que para isso a gente tem que construir riqueza. E não sobrava dinheiro. Foi aí que meu sócio teve a brilhante ideia, não fui eu, de comprar um terreno. Eu nunca fui fã desse tipo de investimento. Eu sou economista de formação, então eu sempre acreditei que a gente deveria investir dinheiro, poupar, colocar ali, todo mês, determinada quantia, coisa e tal. E era assim que eu acreditava que os investimentos deveriam ser, mas a gente percebeu que era muito difícil fazer isso. E chegava no final do ano, parecia que não sobrou dinheiro. O dinheiro que a gente conseguiu juntar, sei lá, durante 6 meses, a gente tinha que aplicar em alguma coisa. Seja numa troca de material, seja numa indenização, em alguma coisa acontecer. Tá. Compramos esse terreno, parecia uma boa oportunidade. O maior benefício desse terreno foi comprar parcelado. Quando a gente comprou, a gente pagou 14 parcelas, se não me engano. Ou eram 12 parcelas. Agora eu não me lembro exatamente, mas eram 12 ou 14 parcelas. Começamos a pagar essas parcelas. Era uma parcela relativamente alta que a empresa pagava. Lembrando, a empresa do meu sócio de consórcio. A gente comprou esse terreno, finalizou, comprou. Chegou no final do outro ano e foi fazer o fechamento anual. Não sobrou dinheiro também. Mas, dessa vez, tinha uma coisa diferente. Não sobrou dinheiro, mas o que a gente tinha era um valor de um terreno quitado.
Na verdade, estava negativo, né? O valor do terreno estava negativo, vamos dizer assim, se fosse pensar em estrutura financeira. Aí a gente falou, pô, vamos ter que vender, não faz sentido, não ajudou em nada, beleza. Meu sócio foi tentar vender esse terreno. E aí a mesma corretora que tinha vendido para ele basicamente ofereceu quase o dobro do valor que ele pagou no terreno. Deu um boom na região, era um condomínio fechado que todo mundo queria comprar, enfim. Ele falou: não, beleza, não vou segurar. Aí ele falou: Edwards, é isso aqui. Eu falei: isso aqui o quê? Cara, dobrou o preço. Eu falei: mas a gente tá no negativo. Ele, cara, ele me convenceu de uma coisa que no fundo a gente já sabe. A gente nunca vai chegar à nossa aposentadoria guardando o dinheiro da forma que as pessoas ensinam por aí. De alguma forma, por algum motivo, o dinheiro sempre some quando isso acontece. A única vez que a gente conseguiu juntar dinheiro, e aí ficou, na época, era em torno ali de seus 350 mil reais, que a gente conseguiu juntar um dinheiro, ter em caixa de 350 mil, foi esse terreno. Então, ele nos sugeriu a seguinte proposta: vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar imóveis. Essa é a ideia. Vamos comprar imóvel. Essa vai ser a nossa aposentadoria. A partir de agora, todo o dinheiro que sobrar e aquilo que não sobrar, a gente vai começar a comprar na parcelinha. A gente vai pegar imóveis para a nossa aposentadoria. No primeiro momento, a gente vai só pagar, mas depois, daqui a alguns anos, a gente vai poder se aposentar com aluguel. Essa foi a nossa história com aluguel. E por que eu estou te contando essa história? Porque talvez você, sendo meu público, talvez você seja empresário, mas pode ser que você não seja. Mas perceba, os problemas, as dificuldades de poupar dinheiro são as mesmas para qualquer pessoa. E a mesma forma que a maioria das pessoas chegam, elas têm um trabalho e tem um problema de guardar dinheiro, de querer se aposentar, de querer ter mais tempo, de querer viver a vida. E aí elas pensam em investir em imóveis. Só que elas não têm muito dinheiro. É o mesmo jeito que a gente começou. Exatamente igual. Beleza. Continuamos, começamos a comprar imóvel. Aí eu e meu sócio fizemos um acordo. Olha só, tudo que a gente comprar, eu tinha uma parte dos imóveis, ele tem outra parte dos imóveis, e a gente segue assim, fechado? Fechado. Nosso trabalho principal, vender consórcio. Continuávamos vendendo consórcio. Era uma empresa representante de consórcio. Se quiser falar com a gente sobre consórcio, tem link na descrição. Beleza, começamos a vender consórcio, trabalhar com consórcio, o que já fazia. Ele já fazia 12 anos, eu estava ali meio que engatinhando no meu segundo ano desse trabalho. Beleza, começamos a comprar imóvel. Aí a gente pensou, tá, como que a gente pode comprar mais imóveis? Porque não é todo mundo que começa a oferecer oportunidades de parcelado assim. Como que a gente vai fazer? E a gente não pode ficar pagando muita parcela, a gente tem que ter algum jeito de conseguir ter receita, pelo menos para pagar a parcela. A gente falou, cara, em vez de terreno, a gente vai ter que começar a comprar apartamento, que a gente recebe de aluguel. O jeito vai ser comprar imóveis de dívida. O que são esses imóveis de dívida? Um dos nossos vendedores na época entrou numa reunião que eu estava falando com o meu sócio, falou assim, cara, vocês querem comprar imóvel, não querem? Por que vocês não compram das pessoas que estão quase perdendo os imóveis para a MRV? A MRV é uma construtora aqui no estado de São Paulo, não sei se você conhece, mas ela é imóveis populares. Imóveis populares. Beleza, e como é que faz isso? Não, basicamente você tem que achar a pessoa que está com dificuldade de pagar e você fala que compra dela. Você dá algum troco para ela e paga o financiamento dela. A gente, tá, é uma ideia. Vamos tentar colocar em prática. Na época a gente tinha uma assistente administrativa em que ela era bem motivada para essas coisas e aí ela começou a ir atrás disso. E para cada imóvel que ela conseguisse, ela ganhava uma comissão. Ela começou a ir na frente de várias portarias, falar com porteiros para saber de pessoas que tinham. Foi que a gente comprou o nosso primeiro apartamento de aluguel. Era de um cara que não tava se divorciando, ele precisava de alguma grana, ele não queria perder o apartamento, mas não tinha condição de financiar, ia dar aquele problema todo de vender financiado. Então o que aconteceu? A gente ofereceu, na época a gente pagou acho que 30 mil reais, 30 ou 35 mil, acho que foi isso, 30 ou 35 mil, entre pagar ele,
Não foi pagar ele. A gente pagou mais 5 ou 6 mil pro corretor. Então deu aí seus 35, 36 ou 41 mil, algo assim, nesse sentido. Por um apartamento popular. A única coisa que a gente teria que fazer é pagar 2 parcelas de condomínio atrasado e continuar pagando a parcela do financiamento. A gente fez um contrato que em 2 anos, 3 anos, não, 2 anos, a gente quitaria aquele financiamento, tiraria do nome da pessoa. No final, o imóvel saiu pra gente por uns 125, 130 mil reais. Um imóvel que vale ali, na época valia seus 180, 190. Não era um excelente desconto, mas a gente pensou principalmente na parcela. 35 mil reais era mais fácil de conseguir do que qualquer outro valor. E a gente comprou esse imóvel e começamos a comprar vários, coisa e tal. E aí, que em algum momento, chega a história do leilão. O leilão de imóveis, ele não foi uma coisa assim, nossa, eu vou entrar no mundo dos leilões para ganhar dinheiro comprando e vendendo, ou vender curso disso, ou ensinar você. Não, a ideia era muito simples. A ideia era fazer com que as oportunidades que a gente tinha de imóveis mais baratos, a gente conseguisse comprar mais. Não era uma coisa tão constante assim. Tinha mês que aparecia 2, tinha mês que não aparecia nenhum. A gente levava, sei lá, 3, 4 meses para comprar um imóvel nesse formato. Então, começamos a questão do leilão. Mesma coisa, passamos todo o material que a gente tinha para uma assistente nossa, para essa mesma. Ela não gostava muito de estudar, acabou nunca fazendo. Consórcio é uma coisa mais tranquila no final do ano, chega essa época do ano agora, final de meio de dezembro para frente, a gente fica bem tranquilo. Eu falei, cara, me dá esse material e eu vou estudar. Eu falei para ele, cara, dá para fazer a gente comprar um imóvel financiado. Lembra aquela parcelinha que a gente tava precisando pagar? Cara, dá para comprar no leilão financiado. Você sabe fazer? Eu falei, acho que sim. Então faz aí. E aí a gente comprou o nosso primeiro imóvel de leilão. A partir daí, começou a se tornar uma constante. A gente comprava imóveis, seja na dívida, em contrato de gaveta, seja no leilão. Depois de algum tempo, a gente ia lá, contemplava um consórcio e recomprava esse imóvel da gente. O objetivo era levantar dinheiro. Então pensa, daquelas pessoas que eu fiz um contrato de gaveta, eu tirava o imóvel do nome delas e continuava pagando uma parcelinha. Das pessoas em que a gente comprou o imóvel de leilão, melhor dizendo, que estava no nosso nome, uma coisa que a gente fez era pegar o dinheiro de volta, porque a gente comprava um imóvel barato, de 100, que valia 200. A gente pegava 200 na mão, ou seja, o capital inicial que a gente investiu, a gente pegava de volta. E com isso a gente foi começando a fazer várias vezes isso no leilão. E aí chega a internet, e é por isso que eu chego até aqui a você. A gente falou, cara, o nosso plano de viver de imóveis continua. A gente tem uma meta muito expressiva e nada conservadora de alcançar 5 mil imóveis. Imóveis que eu digo são apartamentinhos populares, tá? A gente tem a meta de conquistar 5 mil imóveis populares. Só que, como qualquer pessoa, temos uma limitação de caixa. Na época a empresa de consórcio já ia relativamente bem, a gente já estava conseguindo comprar imóveis, mas ainda assim, como toda empresa, tem um limite de caixa, tem um limite de sobra. A gente não tinha dinheiro infinito. Então como que a gente começou a pensar? Bom, o que a gente precisa fazer para viver de imóveis é vender mais consórcio, que é o nosso trabalho. Só que mais pessoas vão querer comprar o consórcio porque consórcio é tido meio que como um golpe por aí. Praticamente todo mundo encara como um golpe. Só que para a gente vender mais consórcio e conseguir mais dinheiro para comprar os nossos imóveis e viver de imóvel, e se a gente ensinasse as pessoas a fazer o que a gente está fazendo? Por quê? Se esse negócio funciona para a gente compra imóvel de dívida, a gente compra imóvel de leilão, utiliza o consórcio e funciona para a gente pode ensinar as pessoas vão vir, vão aprender e vão querer comprar o consórcio com a gente. Foi exatamente isso que aconteceu. 2023, meu sócio História na internet, a gente faz o primeiro lançamento, enfim, as coisas foram acontecendo. E aí a sensação que as pessoas têm é que a gente vive do digital, que a gente vive de dinheiro, de venda de curso, de dinheiro que o YouTube paga aqui pra gente. Não é. E eu tô te falando isso não porque eu quero me justificar que não, eu não sou um vendedor de curso. Não, eu sou um vendedor de curso, eu vendo curso, claro que eu vendo. Mas
É para você entender que, como qualquer pessoa, e essa é a minha história, você tem que tentar identificar os pontos de correlação entre você. Nós temos um trabalho principal. O nosso trabalho é o que mantém a engrenagem rodando, tanto em casa, pagando as contas, quanto fazendo aportes no nosso investimento, que são os imóveis. A única diferença é que o nosso trabalho principal tem uma vertente em que a gente vende cursos, a gente vende treinamentos, a gente vende consultorias individuais e a gente vende consórcio. Para que, no final, a gente tenha mais dinheiro para comprar mais imóveis, que é a nossa meta. Então, eu dei toda essa volta para te mostrar que, sim, nós não vivemos do digital, dá um bom dinheiro, não posso negar, mas o principal objetivo são os imóveis, são as compras dos imóveis. E assim como você, talvez esteja iniciando nessa caminhada, talvez você seja um CLT, talvez você seja um concursado público, um funcionário público, talvez você seja até um empresário. E aí você pega e pensa, cara, mas fazer essa estrutura, isso que vocês ensinam, essa viver de imóveis, ficar comprando imóveis, não funciona para mim, porque eu não tenho renda suficiente, porque eu não tenho tempo suficiente, porque isso, porque aquilo. Cara, nós vivemos a mesma coisa que você. Exatamente a mesma coisa. Nosso trabalho principal gera caixa para que possamos comprar mais imóveis. Esses imóveis não nos trazem lucro hoje. Praticamente todos o valor de aluguel que a gente recebe hoje já passa dos 5 dígitos. 5? Já passa dos 5 dígitos. Todos esses imóveis, as parcelas as receitas que eles trazem de aluguel são utilizadas para pagar parcelas. Com isso, eu pego mais um dinheirinho, compro mais imóveis, receita de aluguel para pagar mais e assim sucessivamente. Sempre que possível, a gente levanta capital nos nossos próprios imóveis, porque daí a gente levanta mais dinheiro, eu consigo ir lá no leilão e comprar mais. E aí eu tô parcela devendo e a gente continua. Então, essa história de que você precisa viver de imóvel, precisa largar tudo que você faz, é mentira. A gente nunca largou o nosso trabalho principal. Essa ideia de que você precisa ser rico, precisa ter muita grana, é mentira. A gente não tinha muita grana. A gente começou com 30 mil reais. Depois, em outras situações, a gente acabou comprando imóveis sem tirar dinheiro do bolso. Aconteceu. Mas você não precisa de muita grana. E essa ideia de que você vai alcançar a sua liberdade financeira poupando um pouco de dinheiro, cara, de verdade, eu não vou falar que isso não funciona, porque para alguma pessoa deve funcionar, mas nunca funcionou pra gente. Foi só por isso que a gente vive de imóveis. Só por isso que a gente acredita nisso. Porque se tudo der errado, de todo o trabalho que a gente tem, a empresa que a gente tem, os negócios que a gente tem, a estrutura digital que nós temos, se tudo der errado, nós temos os nossos imóveis. Uma parte que está pagando parcela, se for preciso, a gente devolve tudo pro banco e vive a outra parte. É óbvio que não é isso que a gente quer, porque seria uma quebra de padrão de vida considerável, mas ainda assim é uma estratégia que é validada, que nos traz uma segurança. Cara, não tem como você não viver disso. É só se você não quiser. Você tem aqui um link abaixo do Zero Patrimônio que você aprende a comprar o seu primeiro imóvel. Você não tem nenhum imóvel de leilão, você não sabe como fazer isso, cara. Link abaixo, você vai comprar o seu primeiro imóvel. Se você quer algo um pouco mais personalizado e pessoal, aqui embaixo no link também tem um dos links, tem ali um WhatsApp que você vai falar com o nosso time. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!